que é interessante que a palavra de Deus, quando a gente começa a olhar ela vai se revelando cada vez mais. A gente olha uma vez, ela se revela uma coisa, a gente olha pela segunda vez, ela vai se revelar um pouco mais, e quando a gente olha pela terceira vez, ela vem e se revela um pouco mais. Aí eu olho para você e te convido nessa noite, olhe cada vez mais para Deus. Olhe para Deus e permita que Ele se revele a você cada vez mais. Quanto mais a gente olha para Deus, mais Ele vem se revelando cada vez mais. Muitas das vezes a gente olha para Deus e começa a olhar e falar: nossa, não estou conseguindo ver a ação de Deus na minha vida, não estou conseguindo ver o que Deus está fazendo. Eu só te digo uma coisa: olha de novo que com certeza você vai ver a bênção acontecendo, mesmo que você ainda não tenha visto, né? E aí, quando a gente olha para esse texto, tem alguns pontos muito interessantes dentro dele. A gente poderia discorrer aqui muito tempo, só que eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira coisa que a gente vê dentro desse texto acontecendo é a questão de Maria, né? Então Maria, ou Miriam, ela vem, chega para Jesus e fala para Jesus, né, que tinha acabado o vinho. Jesus Cristo vem, olha para ela e fala: que tenho eu contigo, mulher? Né? Bem interessante isso, porque logo em seguida ela não escuta o que ele falou e já fala para eles: ó, faz tudo o que ele for fazer. O que é interessante é que Jesus Cristo não questionou o que a mulher falou. Jesus Cristo foi lá e fez. Jesus Cristo foi e conduziu. Quando a gente olha para esse símbolo da mulher dentro da Bíblia, a gente começa a ver que esse símbolo, né, o símbolo de Maria e de todas as mulheres que estão ali, aponta para uma outra coisa, aponta para a igreja de Deus. Então o símbolo das mulheres na Bíblia vem e aponta para a mulher que é a esposa do Cordeiro. E aí a esposa do Cordeiro, ou seja, essa mulher veio, falou para Jesus, pediu para Jesus, Jesus Cristo falou: que tenho eu contigo? Mas ele não questionou e fez um milagre. O que o texto está falando? Se a igreja de Deus ajoelhar, pedir e falar para Deus, Deus vai agir dos altos céus. Amém. Se a igreja em unidade, em comunhão, pedir para Deus, Deus vai fazer. Tudo que for acertado aqui na terra entre 2 ou 3, os anjos lá no céu são recomendados por Deus para descer aqui na terra e agir. Muitas das vezes a gente está vendo as pessoas passando dificuldade dentro da igreja, e por fim o que a igreja precisa fazer? Precisa se reunir, simplesmente dar uma palavra, e com uma única palavra a igreja falando, as coisas vão acontecer. O que é bem interessante é que quando Deus no céu olha para a terra e vê o povo de Israel sofrendo, não precisou muita coisa, precisou de uma ação de Moisés para o mar se abrir. Quando a gente olha para o povo de Israel sofrendo, não precisou de muita coisa, precisou de uma ação de Davi para poder serem libertos das mãos dos filisteus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não precisou de muita coisa, precisou de uma única palavra de Jesus Cristo para o paralítico se levantar, para o cego ver, para as pessoas poderem alcançar um milagre. Então eu te convido nessa noite, olhe para as pessoas e comece a trazer palavras de prosperidade e vida para as pessoas. Muitas das vezes a gente vê as pessoas passando dificuldade, e aí a gente já começa a apontar as dificuldades que as pessoas estão falando, ou vivendo, ou fazendo. Mas eu olho para você e te digo uma única coisa: olhe para as pessoas e libere palavras de prosperidade, palavras de vida, palavras de bênção para as pessoas, para que essas palavras possam ser realidade nessas vidas. Muitas das vezes a gente só precisa lançar uma palavra e as coisas acontecer. A gente pode muito bem lançar palavras de morte, pode ter certeza, se as nossas palavras saírem é perigoso que aconteça mesmo, mas a mesma boca que pode sair palavra de morte, pode sair palavra de vida. E aí é uma heresia que eu estou falando, porque da mesma água, da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então da sua boca, que é boca ungida por Deus, não permita que saia palavras de morte, mas permita que flua a vida através da sua vida, tocando a vida das pessoas que te circundam, né? Comece a olhar para isso. A igreja de Deus tem poder de transformar essa terra, e só precisa de uma coisa: precisa de palavra que possa causar transformação e revolução na vida das pessoas. Quando a gente vai olhando um pouco mais para frente, né, poderia lançar alguns outros detalhes, mas eu quero mencionar só uma coisa, né, já para a gente terminar. Quando a gente olha para esse texto, a gente acredita que é o primeiro milagre público de Jesus, né? Isso é o que a gente escuta sempre. Não, esse é o primeiro milagre público de Jesus. Infelizmente eu vou, né, dizer para você que não foi. Não foi um milagre público de Jesus. Não foi.
né? Muitos dizem que foi, e eu te digo, não foi um milagre público, né? Quando a gente começa a ver, Jesus Cristo foi para um canto onde não tinha ninguém. Ele pegou as talhas, ou seja, os objetos que os judeus se purificavam, encheu essas talhas de água e transformou ali, naquele lugar reservado, transformou a água em vinho. Ninguém viu um milagre acontecendo. Tanto que um pouco mais para frente o texto vem e eles levam essas águas, que agora são vinho, entrega para o mestre Sala, e quando o mestre Sala experimenta, percebe que foi o melhor vinho que aconteceu. Ninguém viu o milagre acontecendo, mas viu o resultado do milagre acontecer. E aí o que a gente percebe? Deus, ele age no silêncio. Muitas das vezes você está fechado no seu quarto, ninguém está te vendo, e você está falando, pedindo para Deus, e ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. E entenda, naquele momento do silêncio, onde ninguém está te vendo, Deus está agindo, Deus está fazendo milagre. Onde ninguém vê, onde ninguém passou, onde ninguém nem imaginou que aquilo estava acontecendo, é ali que está acontecendo o milagre. Quando Deus estava olhando para a terra e vê o povo de Israel sofrendo, no espaço do silêncio ele começou a agir e fazer o milagre acontecer. E por fim as pessoas viram os milagres acontecidos. Então eu te convido a fazer uma única coisa: lembre de cada minuto que você fechou a porta do seu quarto. Entenda que os anjos pegaram as suas lágrimas e levaram para os céus, e lá nos céus Deus está respondendo com ação de providência na sua vida. Não espere que as pessoas vejam as suas lágrimas, não espere que as pessoas vejam o seu sofrimento, não espere que as pessoas te correspondam com as coisas que você espera ou que você precisa, porque o nosso Deus lá nos altos céus, Ele é o único que entra no silêncio e faz o milagre. E aí, para eu finalizar, eu te digo, o nosso Deus é o Deus do deserto, que faz no deserto fluir e aparecer águas, fluir e aparecer pães, fluir e aparecer codornizes, fluir e aparecer relva. É o Deus que lá no deserto faz aparecer vida. Então no deserto da sua vida, no momento de silêncio, Deus está fazendo brotar a alegria. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.